Eu convido o doutor Erasmo Xavier de Brito para que ele possa utilizar a tribuna desta casa para fazer pronunciamento sobre o Novembro Azul. Está com a palavra pelo prazo regimental, 10 minutos. E a autora do requerimento é da vereadora Isamara, que é vamos fazer assim, hoje só o autor do requerimento que faz o direcionamento das perguntas. Ok? Então está com a palavra. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu agradeço novamente o convite a Isamara, a todos presentes, a toda a Câmara. Um mês festivo para a oncologia. Mês passado a gente teve muita divulgação também do Outubro Rosa, e esse mês a gente vai falar sobre a importância do Novembro Azul, né? Agora é a vez dos homens, da gente falar o porquê que a gente tem que replicar esse tipo de formação para a gente salvar vidas, detectar o câncer precocemente, ajudar tanto em diminuir sequelas. Então, para falar isso, eu tenho que falar sobre por que é tão importante o câncer de próstata, né? Nesse próximo triênio, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que mais de 70 mil homens, 72 mil homens terão câncer de próstata durante um ano. Isso parece números ao vento, né? Mas se eu falar para vocês que por volta de um homem a cada 6 terão câncer de próstata durante a vida, já é outra coisa, é diferente, né? E se eu explicar que por volta de a cada 38 minutos, um homem morre vítima de câncer de próstata por dia. Isso é muito relevante. Por isso, a gente tem que falar sobre câncer de próstata, a gente também tem que falar sobre câncer de mama no Outubro Rosa. O câncer de próstata é um tipo de tumor extremamente prevalente no homem, é o segundo câncer mais frequente, atrás somente do câncer de pele não melanoma, que é um tipo de câncer que não é tão mortal. E para falar sobre câncer de próstata, a gente tem que explicar uma série de coisas, principalmente os fatores de risco e o quanto é importante se consultar com o seu urologista. A gente tirar alguns preconceitos. Então, para falar isso, eu queria explicar algumas coisas com relação a fatores de risco. Porque como a gente fala no câncer de mama, o câncer de próstata, ele não tem um culpado, ele é multifatorial. E para a gente entender isso, eu preciso saber dos principais fatores de risco que envolvem a incidência desse câncer tão frequente, que é a idade, obesidade, então pacientes acima do peso é um fator de risco, sedentarismo, não fazer atividade física, vícios como tabagismo e etilismo também são fatores de risco, e história de câncer de próstata na família, principalmente de primeiro grau, como avós, pais e irmãos. Dito isso, pessoal, esses são os principais fatores de risco que a gente tem na população quando a gente quer avaliar, principalmente a idade, quando a gente vai começar a investigar. Então, Erasmo, a partir de qual idade eu devo começar a investigar câncer de próstata? E como que é essa investigação? Eu falo para vocês que a partir de 2 grupos mais básicos a gente começa a falar, de 45 anos e 50 anos. 45 anos, a gente começa a avaliar esses grupos de risco que eu falei para vocês, que são os pacientes obesos, são os pacientes com história familiar, são os pacientes da raça negra, que a raça negra ela tem uma chance maior, até 60%, de propensão maior a ter câncer de próstata e 2,5 vezes chances de uma maior mortalidade para o câncer de próstata. Raça negra, a gente ter história de câncer de próstata na família, a gente ter sedentarismo, então um paciente que não faz atividade física. Esses fatores de risco fazem com que a gente faça uma avaliação a partir dos 45 anos. Erasmo, como é que é essa avaliação? A avaliação feita é uma consulta. Essa consulta a gente faz todo um histórico do paciente, que a gente chama de anamnese. A gente solicita exames, que é o PSA, e eu já vou falar um pouquinho dele.
e a gente muitas vezes pode solicitar exames de imagem. Pode trazer agora. E aí o grande, Depois das 30. o grande X da questão, o grande que os homens têm muito receio, e isso é estatístico, 1 a cada 7 homens tem medo do exame do toque retal. Tá aí? E o que eu tenho para falar para vocês sobre esse tipo de exame? Ele faz parte do exame médico de uma consulta. Muitas pessoas não têm esse receio porque não conhecem ou não têm informação sobre. O exame de toque retal ele é importante para a complementação de tudo isso que eu falei para vocês. Da história, da anamnese, dos exames de imagem e os exames do PSA. Então, como é que é feito o exame de toque retal? O exame de toque retal é um exame que é feito via retal, né? E ele dura aproximadamente 10 segundos. Essa é a média do exame de toque retal. Então, assim, ele faz parte da rotina, porém ele não é feito em toda a consulta. As pessoas acham que ir no urologista é sinônimo de fazer toque retal. Até na primeira vez, o urologista, muitas vezes, ele pode falar, não tem necessidade. Você não tem fatores de risco, você não tem sintomas, você não tem necessidade de fazer exame de toque. Então, por que é importante ir no uro? Porque ele vai avaliar cada caso e por que é importante você fazer ou não o seu toque retal. Se você não tem fator de risco, a idade recomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia é a partir dos 50 anos. 50 anos, o urologista vai fazer a mesma avaliação, vai fazer a anamnese, vai solicitar exames, e dentre eles o PSA que eu vou falar agora. Muita gente acha que o PSA é motivo da gente não fazer o exame do toque retal. Mas por que é importante a gente saber a importância do PSA e por que é importante saber a importância do toque retal? 1 a cada 5 homens que têm câncer de próstata tem o PSA normal. Então, muitos pacientes, eu já fiz o PSA, isso é estatístico. A cada 5 pacientes que têm câncer de próstata, o PSA é normal. Então, o complemento, muitas vezes, é na avaliação, na consulta, no exame físico e no toque retal. Então, saber disso, pessoal, replicar isso, eu falando isso aqui, e vocês, principalmente as mulheres, fortalecendo para os maridos se cuidarem, né? Para os pais, cuidarmos dos pais, porque o instinto feminino é muito, muito cuidador, né? E o homem muitas vezes tem o receio de... Isso é muito importante, por quê? Detectando precocemente, e às vezes a gente faz muita piada com consulta, detectando precocemente, a gente pode prevenir, além de salvar a vida, a gente está falando de salvar a vida, a gente pode prevenir uma série de sequelas que o câncer de próstata pode causar, ou gerar uma série de complicações como metástases, principalmente ósseas, que acontecem no câncer de próstata. Muitas vezes os pacientes chegam para a gente já com metástases na coluna, porque nunca procuraram um médico. E aí o tratamento ele não tem mais cura, ele só tem controle. Então, detectar precocemente, passar com o seu urologista, volto a dizer, não quer dizer que toda consulta, e não é em toda consulta que tem exame de toque. Toda consulta é muito mais uma conversa para saber se você tem sintomas urinários, se você tem dificuldade de urinar, dificuldade inicial, jato, ou o jato está fraco, ou muitas vezes sensação de bexiga que não esvaziou. Tudo isso vai ser importante para o urologista. Então, detectar o tumor no estágio inicial, além de salvar a vida, ele vai prevenir uma série de complicações. E as principais complicações, muitas vezes, são os maiores medos dos homens não irem nos urologistas, que é a disfunção erétil. O homem pode ficar com disfunção erétil completa e incontinência urinária. Ficar literalmente perdendo o xixi para o resto da vida, se esse tumor ele não for tratado numa forma inicial. Então a gente tem aqui, além de salvar vidas, uma perda de qualidade imensa se esse tipo de tumor ou se esse tumor não for diagnosticado de forma inicial e de forma adequada. E volto a dizer, esse tipo de exame é um exame complementar que dura
em média, 10 segundos e é tão importante quanto uma mamografia, que salva mulheres, ou quanto um PSA, que pode ajudar também no diagnóstico precoce do câncer de próstata. É isso que eu queria falar para vocês. Desculpa falar de forma rápida, são 10 minutos. Fico à disposição. Mais uma vez, agradeço um convite, agradeço a Isamara pelo convite, agradeço a todos na Câmara e muito obrigado, pessoal. Antes de passar a palavra, a vereadora fez o requerimento, a vereadora Isamara, achei de extrema importância aí essa questão do... A gente faz o PSA e é preciso fazer o complemento. Eu sempre faço PSA e realmente a gente muitas vezes foge do complemento, mas hoje o senhor, doutor Erasmo, esclareceu aí e eu realmente nunca fiz, já passei dos 50, então é preciso respeitar os ensinamentos do especialista, né, do médico, e tenho certeza que a partir dessa exposição que o senhor fez aí, essa semana, na outra, estou fazendo. Excelente. Esse é um tipo de dúvida que o pessoal tem, mas assim, muitas vezes vai passar por um urologista, o urologista vai avaliar e o urologista não indica o toque. Muitas vezes ele vai orientar e tal, ou vai fazer um primeiro toque e depois ele só vai acompanhar. Então, o PSA em si, ele é uma grande ferramenta, mas ele precisa de um complemento. Muito obrigado pelo ensinamento. Com a palavra, a vereadora Isamara. Eu posso passar a minha pergunta para algum colega homem? Pode, pode. Não, sim, sim. Boa noite, doutor. Boa noite. Você fez uma boa explanação aí e eu fiquei agora preocupado. Eu já fiz várias consultas, já fiz um exame, mas do sangue. Mas a dedada em si, não. Como foi falado agora ao presidente, que na próxima semana, eu acho que eu vou também procurar um médico para poder... a minha idade já está um pouco... né? Isso aí. E está na hora a gente fazer. E eu estou sentindo, ontem mesmo, senti um pouco aqui a coluna, por isso que me deixou mais encucado agora. Mas foi bom a sua fala. Não, mas é importante, a gente acaba descontraindo com relação ao exame. E, pessoal, se a gente for colocar isso na balança, os prós e contras, todo mundo aqui quer viver, todo mundo quer ter qualidade de vida, né, quer envelhecer bem. E é um tipo de exame que a gente põe muita coisa na nossa cabeça, acha que vai ter muitas outras coisas envolvidas, mas aquilo é uma parte do exame físico do médico que dura aproximadamente 10 segundos em média. Por que eu trouxe o tempo para vocês? Porque em várias palestras eu pergunto para as pessoas acham que é 3 minutos, 2 minutos, que o urologista ele fica lá investigando. Não, é na realidade um toque mesmo. É um toque que dura, em média, no máximo, dos 10 segundos. E por que ele quer ver isso? Ele quer ver se tem... A próstata ela tem uma consistência mais macia. E o tumor de próstata ele dá geralmente na periferia. Como a próstata está muito próxima do reto, você encosta só nela, literalmente encosta, para saber a consistência dela. Se ela tem uma consistência dura, isso é um sinal ruim. Pode ser tumor. E então, por isso que a gente faz o toque. É literalmente um toque, não é uma investigação no reto, é um toque só para avaliar, entendeu?